Olá, olá, muito boa tarde para quem está na Europa, em Portugal, e bom dia para quem está no Brasil. Hoje é um sábado muito especial porque vai ter um episódio mega especial do Reconstruindo no Mundo, que é uma batalha dos países. Nós vamos comparar Portugal, Estados Unidos e Holanda para ver qual deles é o melhor para viver. Vou adicionar aqui a Natasha, que vai defender a Holanda, e também a Bela, que vai defender os Estados Unidos, para a gente começar essa conversa. Enquanto isso, já vão também enviando para os amigos, colocando o coraçãozinho aqui, que é para a gente chamar muita gente para essa live, para participar com a gente. Vamos lá? A Natasha e a Bela. A Gi também ia defender os Emirados Árabes, mas infelizmente ela não vai poder participar hoje, porque ela está viajando. Mas a gente vai aqui lutar entre os nossos três países. E vocês já votem aqui para quem que vocês vão estar torcendo nessa batalha. Oi, oi! Tudo bem com vocês? Oi, oi! Tudo ótimo. Então, já vamos nos apresentar um pouquinho aqui para falar quem é cada uma, há quanto tempo está no seu país, qual é o país e tudo mais. E enquanto isso, o pessoal vai votando para quem que vão estar torcendo. Pode começar, Bela. Vamos lá. Oi, todo mundo. Oi, pessoal. Eu sou a Bela. Eu moro nos Estados Unidos já desde 2011. Sou formada em Relações Públicas e Administração e criei o meu blog With Love from Bella para compartilhar essa minha jornada em busca do sonho americano. Morei 5 anos em Miami, na Flórida, e já moro na Califórnia desde 2016. Então, esse é o meu 5º ano na Califórnia, na região de Los Angeles também. Espero que vocês gostem da nossa live. A gente está muito empolgada, muito feliz de receber todo mundo aqui para conversar um pouquinho sobre os nossos países. Isso aí, agora a Natasha, vai lá. Bom, oi para todo mundo que está aqui. Meu nome é Natasha. Eu moro na Holanda, em Amsterdã. Me mudei para cá em 2017. Nossa, o tempo passa rápido, né? Já estou aqui há quase 4 anos. Me mudei para cá para seguir o meu amor pelo meu namorado holandês. Então foi o motivo de eu ter me mudado para cá, mas assim, sou completamente apaixonada pela Holanda. Não penso em ir embora daqui. Estou aqui para defender o meu país, para vocês escolherem a Holanda para reconstruir a vida de vocês. Nós vamos ficar aqui jogando bombas de amor pelos nossos países, né? Sim, Vocês se Já tô vendo. aguentem. Então, e eu, para quem não me conhece, eu sou a Amanda, também já estou aqui em Portugal desde fevereiro de 2017, então já tenho um pouquinho mais de 4 anos. E vim para cá inicialmente para fazer mestrado em gestão, e depois a vida foi acontecendo, né? E consegui um emprego na minha área, hoje trabalho como gestora de mercados de exportação e falo também sobre a vida em Portugal aqui no Instagram. Compartilho um pouquinho sobre essa rotina para quem pensa, né, e sonha em viver aqui em Portugal também, porque esse país é lindo e maravilhoso. Então, olha, a gente selecionou aqui alguns tópicos para a gente comparar e batalhar, mas eu queria também que vocês fossem mandando aqui nos comentários para qual país estão torcendo e quais são as perguntas de vocês, se tem alguns tópicos que queriam que a gente comparasse também. E daí a gente vai vendo aqui, faz uma pontuação de acordo com a votação de vocês sobre qual país ganha cada um desses tópicos. Vamos lá, então. Começando com o clima. Vai lá, cada um agora defende seu clima. Começa aí, Bela. Bom, sobre o clima, é uma das coisas que eu mais amo nos Estados Unidos. Gente, vai ser difícil. É difícil tentar ser imparcial. Não vou ser, já vou avisar. Muito legal sobre os Estados Unidos, e diferente, é que os Estados Unidos é o único país do mundo que tem todas as zonas tropicais da Terra. Então você tem, tipo assim, uma zona tropical, que é na região da Flórida, você tem a zona seca, temperada, continental e polar no Alasca. E onde eu moro aqui na Califórnia é considerado um clima mediterrâneo, então a temperatura é bem amena a maior parte do ano. As pessoas têm o costume de pensar que nos Estados Unidos, Califórnia, é calor e é verão o ano inteiro. Isso não é verdade. É o que a gente sonha.
A gente consegue cada estação, que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. Muito bem. E olha, eu já vi aqui um comentário dizendo: quero ver defenderem o clima na Holanda. Eu já ia começar falando. Eu acho que nessa disputa, infelizmente, a Holanda vai perder, assim, feio, comparado com Estados Unidos e Portugal. Não vai ter como defender esse tópico, gente. Então, as pessoas sempre me perguntam quais são os pontos negativos de morar na Holanda. E o primeiro e único que vem na minha cabeça sempre é o clima, gente. Infelizmente, Holanda vai perder feio nessa disputa, porque o clima aqui na Holanda é péssimo. Não tem outra palavra para descrever que não seja péssimo. Se você gosta de chuva, de vento, de tempestade, de frio, daí tudo bem. A Holanda é definitivamente o país para você. Mas se não, aí você vai sofrer um pouquinho. Assim, aqui na Holanda a gente tem as estações bem certinhas, né? Como outros países da Europa. Mas acontece que a Holanda está abaixo do nível do mar. Então, isso acontece que chove muito, venta muito, o clima é muito incerto. Então, não importa se é verão, se é primavera, se é outono ou se é inverno, o clima é muito instável. Então, assim, a gente já teve, por exemplo, invernos onde a temperatura, a sensação térmica chegou a menos 17 graus. Mas também teve inverno que fez aí uma mínima de, sei lá, -2 ou -4, com muita chuva e zero neve. Então, a primavera, que normalmente costuma ser uma estação do ano que não tem muita chuva, esse ano foi basicamente chuva, toda a primavera. Então, assim, é muito instável. Mas, por outro lado, uma coisa que eu vejo de positivo nessa questão do clima é que as pessoas aqui aprenderam a valorizar muito mais o sol. Então, por exemplo, hoje é o primeiro dia de verão, assim, que a gente está tendo em pelo menos um mês. Hoje está fazendo 26 graus aqui, o que é um milagre. E aí, se você sair por Amsterdã, você vai ver todo mundo na rua, todo mundo nos parques, tomando sol, aproveitando. Então, um ponto positivo disso é que as pessoas aprendem a valorizar um pouco mais o sol. Mas eu acho que nesse quesito clima, eu vou perder, gente. Desculpa. Ai, mas olha, eu tive sorte, porque eu fui pra Amsterdã ano passado, foi no verão, assim, e tava super quente. Depende muito. Verão holandês representando ali. E aí, quando faz calor, faz um calor bem insuportável. Então, assim, a Holanda brinca com extremos. Ou é muito frio, muita chuva, ou é muito calor e muito sol. Então, a gente não tem meio termo aqui. E Olha, uma coisa que eu tô vendo aqui nos comentários é a galera falando sobre os dias longos. Eu acho que isso é um ótimo ponto positivo. Porque... Com certeza, O bom do verão, com sol ou sem sol, né? Com calor ou não, o bom é que os dias duram muito mais, né? Diferente do inverno, que a gente tem pouquíssimas horas de luz. O verão é o momento que a gente aproveita, assim, para ter dia o dia inteiro. Às 4 da manhã já começa a amanhecer, até às 10 horas da noite. Isso é realmente um ponto bem positivo. nossa, realmente amanhece super cedo, não tinha ideia que era tanto. Nossa. Então, o que falar do clima português, né? Aqui é bem agradável, não é tão rigoroso quanto o resto da Europa, mesmo no inverno. Claro, na região de serra, especialmente ali na Serra da Estrela, neva e realmente é frio. Mas, no geral, Portugal, assim mesmo no inverno, a temperatura média, para vocês terem uma ideia, são 7 graus. Então, bastante agradável, né? Que sonho. E no verão também, o calor não costuma ser assim tão intenso. Claro que quanto mais a sul, mais quente e menos chuva. Então, como eu tô aqui no norte, aqui as temperaturas são bastante amenas. E daí depois Lisboa é mais quentinho, né? De vez em quando eu assisto o jornal de manhã e vejo as temperaturas para Portugal inteiro e fico morrendo de inveja, pensando, que desgraça. Por que eu escolhi o Porto mesmo? Porque aqui sempre tem um vento, que daí diminui um pouquinho, né, a temperatura. Mas, no geral, assim, Portugal é bastante agradável, tanto para o verão quanto para o inverno. Tem para todos os gostos. E, claro, para quem quer fugir e encontrar temperaturas melhores ainda, vai para o sul, que lá são sempre bastante agradáveis, assim.
Então, acho que tanto Portugal quanto os Estados Unidos estão competindo aí de forma bem acirrada Com certeza. Não é à toa que nesse os quesito. holandeses fogem para Portugal no verão, para ir para o verão de verdade, né? O verão português, que é É, um verão real, diferente do nosso aqui. exatamente. Muitos ingleses também vão para o Algarve, para aproveitar esse clima de lá. Olha, inclusive agora a Jordana comentou aqui que vai mudar para Covilhã, que é na região da Serra da Estrela, em agosto, para como que é? Nos pés da Serra da Estrela. Justamente eu acho para fugir do calor do resto, ela vai para a serra para ficar lá no fresquinho, bem que ela faz. Então votem aqui que eu quero saber quem que vocês estão torcendo e quem que ganhou aí no quesito clima. Tô vendo aqui uma pergunta, Adriel Nunes, e para quem quer fugir do calor, vem para Holanda. Quer fugir do calor, pode escolher a Holanda. Então, para Adriel, a Holanda ganhou. Muito bem. E falando agora então no idioma. Agora defendam os seus idiomas. Ah, essa é difícil, porque, olha, tem muitos pontos de vista, né? Bom, aqui nos Estados Unidos, eu vou falar sobre uma curiosidade que talvez muitas pessoas não saibam. É claro, a língua principal é os Estados Unidos, é o inglês, mas não existe uma língua oficial nos Estados É Unidos. sério? Não, exato, não existe. E aqui se fala tanto espanhol quanto inglês, principalmente dependendo da área onde você tá. Por exemplo, eu morei 5 anos em Miami e eu aprendi a falar espanhol fluente. Nossa. Porque lá, raramente você vai falar inglês. E, inclusive, muitos serviços de atendimento ao cliente, do governo, ou até se você liga o customer service de uma loja, uma coisa assim, você tem a opção de ser atendido em espanhol. Olha, eu quero dizer que para praticamente todos os tipos de serviço. Então, tem o inglês, que, né, é uma das línguas mais faladas no mundo. É uma língua muito legal de você aprender profissionalmente para construir sua carreira. Mas também tem o espanhol. E, claro, a comunidade brasileira aqui é muito grande. Tem mais de 1 milhão de brasileiros morando aqui nos Estados Unidos. Então, se você falar português, arranhar um pouquinho no espanhol, dá para você conseguir, pelo menos, começar uma vida aqui. Que interessante mesmo. E aí, como é que fica com o holandês na Holanda? É muito difícil de aprender, Nath. Vou dizer que essa disputa nossa tá muito difícil, né? De competir com inglês e português, botando o holandês. Então, a língua oficial da Holanda é o holandês, apesar de muita gente não saber disso, porque quando você vem visitar a Holanda, a maioria das pessoas vem para Amsterdã, e em Amsterdã você se vira super bem com o inglês. Então, na verdade, muita gente fica até confuso quando eu falo que o idioma daqui não é o inglês, e sim o holandês. O holandês é um idioma muito complicado de aprender. Eu diria que mistura aí um pouquinho do alemão com o inglês, talvez. É uma língua que não é falada em quase nenhum lugar do mundo, a não ser Holanda e os lugares ali no Caribe, né? Aruba, São Martin, Curaçao. Então, assim, não é um idioma que muita gente tem vontade de aprender, porque você não vai usar em muitos lugares, como o inglês, por exemplo. O inglês você usa em qualquer lugar do mundo. Então, acaba que muita gente fica um pouco com o pé atrás em relação a se mudar para a Holanda por conta do idioma, mas tem um ponto muito positivo que primeiro de tudo, a Holanda é o país que tem o melhor inglês como segunda língua. Então, assim, nos testes, no TOEFL, IELTS, etc., os holandeses são os que têm as melhores notas. Eles falam inglês muito bem. Então, assim, aqui você consegue basicamente viver por muitos anos sem aprender um A de holandês, se você quiser. É claro que isso vai depender do lugar onde você está morando, do emprego que você vai conseguir. E é óbvio que quando você aprende o idioma, você acaba se sentindo mais parte do país, né? Então, assim, eu sempre falo, é necessário? Não é, mas eu recomendo que se você planeja se mudar para a Holanda, você se esforce um pouco para aprender o idioma, porque isso vai facilitar um pouco, né, na sua estadia aqui.
Uhum. Mas é um idioma muito difícil de aprender. Eu tô aqui há 4 anos e continuo aí na batalha. Ainda não falo holandês fluente, mas já consigo entender bastante coisa, já consigo me comunicar um básico. Mas por eu morar em Amsterdã, é muito raro eu precisar usar o holandês. Então aqui a minha vida é basicamente toda em inglês. No trabalho, no meu dia a dia, na academia, no mercado, eu basicamente falo inglês o dia inteiro. Então não é extremamente necessário se você vai morar Uhum. numa cidade grande. Sim, eu imagino que numa cidade pequena que deve ser um pouco mais complicado, né? Com certeza. Mas também acaba sendo um diferencial e também facilita, né, na adaptação, também para conhecer outros holandeses, eu imagino que sim. Com Mas que certeza. bom que com o inglês já dá para se virar bem, pelo menos no início, né? Dá, com certeza. Então, e em Portugal, o que falar, né, sobre o idioma? Falamos português, é bastante parecido com o português do Brasil. Assim, muita gente no início, muitos brasileiros aqui levam um susto, tem alguma dificuldade de adaptação, porque eles falam aquele português correto, gramatical, como a gente aprende na escola, não como a gente fala. A gente já é uma palavra que não existe aqui, porque somos sempre nós, Nossa. como nós aprendemos na escola. Então, assim, no início tem muita gente que tem dificuldade de entender, mas isso logo passa. E eu diria que eles nos entendem muito melhor. Por quê? Porque eles estão acostumados com tanto com os brasileiros que estão aqui, mas principalmente em ouvir brasileiros na novela, nos jornais, de tudo, assim. Eles conhecem muito mais do Brasil e têm muito carinho pelo Brasil. Enquanto a gente tem um pouco, acho que no Brasil, eu até fico com vergonha, assim, quando eu penso nisso, que no Brasil a gente tem um pouco daquele trauma da colonização e não dá valor para Portugal e não sabe nada de Portugal. E eu acho que é por isso que a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade aqui no início de se adaptar ao idioma. Mas isso passa, realmente acho que precisa do bom senso e da compreensão de todo mundo, mas é fácil de se entender e tudo mais. Realmente é preciso de boa vontade. Mas fora isso, a gente vai aprendendo. E até hoje, olha, mais de 4 anos aqui, todas as semanas eu aprendo alguma palavra, alguma expressão nova. De vez em quando estou falando com a minha família, eles dão risada porque eu falei alguma coisa que eu já nem percebo, já nem dei conta e usei uma palavra daqui, sabe? Uma palavra que eu, esses dias ainda falei foi internamento ou internação. Agora eu já nem sei qual que a gente fala no Brasil e qual que se fala aqui. Mas é uma que é diferente em um e outro. E eu já uso a palavra daqui, já nem sei qual. E outras, por exemplo, canadense, aqui é o canadiano. Meu Deus! É, e assim tem vários, tem vários. O comentarista e o comentador. Enfim, e a gente vai se adaptando, né? Não tem jeito. Mas Gente, isso deve dar um nó na cabeça, né? Aham. Olha, a Rumo Alemanha comentou aqui, internação é no Brasil, então internamento é aqui. Mas você sabe, já conversando contigo, Amanda, às vezes eu fico me perguntando, porque como você é do Sul, algumas das expressões também já são diferentes no próprio português do Brasil. Então, às vezes eu fico me perguntando, será que ela tá falando isso, mas português do Sul ou português de Portugal? Eu tenho isso com você também, às vezes, Amanda, porque acho que no sul vocês falam um português um pouco mais correto. Eu sou de Brasília, a gente tem uma mistura de sotaques assim, mas o jeito que a gente fala o português é bem, você vai, não sei o quê, não é uma coisa muito formal. E quando você fala, soa tão mais bonito assim. Eu tô virando mais formal, não tô. Mas sabe que no Sul a gente fala tu. Então, pra mim, nunca foi normal falar você. Só que eu acho que no Brasil a gente faz uma simplificação do português. Eu acho que é a mesma lógica do inglês, sabe? Que acabou virando ali o ele, o ela e o tu viraram a mesma pessoa na conjugação. Uhum, Eu vejo isso como uma adaptação, sabe? Porque uhum. acaba sendo o mesmo verbo, né, pra gente, assim. O tu vai, ele vai, como se fosse no inglês. As minhas teorias, né? Desculpa lá. Então, então para mim, o você nunca foi comum. Sempre falei tu, só que o tu errado. Tu vai, tu quer. E aqui
eu tô fazendo adaptação, né? Então, realmente, eu escrevo já assim, porque é pro meu cérebro não ficar naquilo, entendeu? Porque como eu trabalho com portugueses, enfim, vivo aqui muito com portugueses, eu tento realmente me adaptar para não ficar depois no trabalho escrevendo errado, né? Aham. Então, é por isso que eu tenho reaprendido português a falar da forma correta como eles aqui. Muito bom. Mas, então, vamos lá, o próximo tópico. E nesse Portugal vai perder. Salário mínimo e médio. Bom, eu começo? É, bom, o salário mínimo aqui nos Estados Unidos, primeiramente, ele é calculado por hora, né? Não é por mês, como no Brasil. E atualmente o salário federal é US$ 7,25. Porém, aqui nos Estados Unidos, bom, os Estados Unidos é um país muito grande, né? Do tamanho de um. Ele é continental. E cada estado tem a sua independência diante de diversas leis e regulamentações. E assim, a regra para o salário mínimo ela não pode ser, ele não pode ser menor do que o federal. E aí, cada estado tem a sua autonomia de ditar qual o salário mínimo que eles vão querer empregar. Por exemplo, aqui na Califórnia é um estado que é conhecido por ter um custo de vida muito alto, né? A gente tem o Vale do Silício, com todas as empresas de tecnologia, é um estado que incentiva muito o empreendedorismo, então tem muitas startups, então o custo de vida é mais alto. Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo federal é US$ 7,25. Aqui na Califórnia, dependendo do tamanho da empresa, está entre 13 e US$ 14, ou seja, Caramba. praticamente o dobro. E também tem um projeto de lei que está querendo aumentar o salário mínimo federal para US$ 15 a hora. Então, isso está sendo trabalhado e discutido no Congresso e eles estão fazendo de tudo para tentar subir esse salário mínimo. Se você for transferir para o real, calculando 40 horas por semana, que é o que as pessoas que trabalham um full-time job, não um trabalho em período integral, ganham, e for transferir para o real, dá quase R$ 6.000, tá? O federal. Porém, eu vi uma matéria alguns dias atrás, e talvez eu esteja me acelerando aqui, entrando na questão do custo de vida, mas eu vi uma matéria falando que as pessoas que ganham o salário mínimo não têm condições de pagar aluguel em nenhum lugar dos Estados Unidos hoje em dia. Então, por isso que eles estão tentando. Pode parecer que seja muito, mas o custo de vida aqui também é alto, né? Então, eles estão tentando buscar esse equilíbrio. Também outra coisa, a maioria das pessoas aqui não. É muito difícil você encontrar uma pessoa que ganha o salário mínimo. É sempre um pouco a mais. E além disso, as pessoas, geralmente, quem ganha um salário muito baixo tem mais de um trabalho. É uma prática muito comum aqui nos Estados Unidos. É isso. E como é que funcionam as horas de trabalho nesse caso? Como é que é? Então, nesse caso, eles estão com dois trabalhos, trabalham o quê? 60 horas por semana. Bom, para você receber um salário mínimo, geralmente o trabalho não é integral. Então, aí seria um part-time, né? Que é o que a gente chama, que meio período que você ganha o salário mínimo. Mas, mais uma vez, é muito difícil. É muito difícil. A maioria das pessoas ganha mais do que o salário mínimo, mas assim. E outra coisa, muita gente tem esse segundo trabalho, até às vezes 3 trabalhos, porque empreende. Tem o seu próprio business de alguma outra coisa, ou faz entrega, ou assim, para complementar a renda, sabe? Porque realmente o salário mínimo pode parecer que é bastante, mas não é. Não é. Olha, nós recebemos aqui uma pergunta sobre se tem que dar gorjeta para garçom. Sim, 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 por favor. Aqui em Portugal, não. Aqui na Holanda também não é obrigatório. E é muito, assim, as pessoas não costumam dar. É bem raro. Aqui também. Aqui nos Estados Unidos, assim, é considerado uma falta de educação,
Realmente você. E assim, é uma coisa que é complicado porque os Estados Unidos é um país que recebe muitos turistas e nem todo mundo sabe disso ou entende, né? Uhum, uhum, Existem pessoas que só recebem, só ganham gorjeta. uhum. Então, é muito importante, sim, dar gorjeta e não só para garçom, tá? Por exemplo, se você vai estacionar o seu carro em um valé, você dá a gorjeta para o manobrista. Se você vai fazer a unha, você dá a gorjeta para o manicure. Assim, tudo que for relacionado a serviço, ou a maioria dos serviços, é comum, assim, é uma prática que eles esperam, sim, que você dê a gorjeta. Agora, a porcentagem vai depender, claro, do serviço. No caso dos garçons, é entre 15% e 20%, tá? E dependendo, assim, de como você gostou do serviço. Então, a maioria das pessoas dá 18% para ficar no meio. No meu trabalho aqui em Amsterdã, né? Para quem não sabe, eu trabalho no Museu da Heineken em Amsterdã. Acho que o turista que a gente mais ama receber é o americano, porque quando a gente faz tour VIP, que é um tour especial assim para americano, é certeza que a gente vai receber uma boa gorjeta. Nossa, pra gente é o melhor turista que tem é o americano. E, assim, faz tão parte da cultura que, assim, eles nem pensam, sabe? Você recebe a conta, por exemplo, do restaurante na sua cabeça. A maioria das contas, mais uma vez, como tem muito turista aqui, a maioria das contas, quero dizer todas, já vem com a sugestão de gorjeta. Mas já é automático, assim, se você recebe uma conta que é $30, você sabe que você vai dar 36, sabe? Uhum. Então é muito, muito comum, mas pra galera que vem visitar, tenham isso em mente, sim, por favor. Ah, complicado. É. Agora é a vez da Holanda. Bom, o salário mínimo aqui na Holanda aumentou um pouquinho esse ano, tá em 1.700 euros. É claro que isso vai depender da sua idade. Então, aqui 1.700. 1.700, mas é só para quem tem mais de 21 anos. Quem é menor de 21 tem um salário um pouco menor. Mas é um salário mínimo muito bom. Acho que, assim, um dos melhores aqui na Europa. Só que o custo de vida, né? Não vou me adentrar ainda nesse assunto que a gente não vai falar sobre isso. O custo de vida aqui é muito alto. Então, por exemplo, se você mora nas grandes cidades, tipo Amsterdã, e você mora sozinho, 1.700 euros não é suficiente para você se bancar. Você não consegue morar sozinho, você só consegue morar, talvez alugar um quarto na casa de alguma pessoa. Uhum. Você consegue se virar, mas vai ser tudo bem apertadinho, assim. Então, é um Uhum. salário muito bom para um salário mínimo, mas vai depender do lugar onde você mora e do seu estilo de vida, obviamente, né? O salário médio, eu dei uma pesquisada porque isso é bem complicado, porque vai depender de vários fatores, né? Qual é o seu salário, depende da sua função, depende se você é expatriado. Expatriado aqui recebe muito mais do que locais. O país incentiva muito a vinda de estrangeiros e por isso os expatriados pagam menos imposto do que os holandeses. Eles têm a regra dos 30%, que eles chamam, que é uma regra para incentivar estrangeiros a se mudarem para a Holanda para trabalhar. Então, eles pagam 30% menos impostos do que todas as outras pessoas. Então, isso faz com que o salário deles fique bem mais alto. Isso é até Olha, um bom certo. saber. É muito bom saber. Inclusive, tem muito brasileiro morando aqui na Holanda, trabalhando aqui, principalmente na área de TI, ó, para quem está assistindo aí, for da área de TI e estiver procurando um trabalho, a Holanda tem sempre várias opções. Então, pesquisar essa questão do salário médio é um pouco complicado porque vai depender muito de várias coisas. Mas eu dei uma Uhum. pesquisada e o valor que eu encontrei foi de 36.500 anuais, o que dá mais ou menos 2.800 euros bruto, né, antes dos impostos, por mês. O que é um salário muito bom. Muito bom mesmo. Acho que já podemos mudar para o próximo tópico, porque eu não sei se eu quero comentar sobre isso. Depois de um salário mínimo na Holanda de 1.700 euros, gente. Agora eu vou ter que falar que em Portugal são 665 euros por mês. Meu Deus do céu. É claro que é muito baixo, mas como a Natasha disse, isso tem a ver também com o custo de vida. Há um tempo atrás eu fiz uma análise do custo de vida no Porto, né, que é onde eu vivo.
E dá pra ver realmente isso, assim. Claro, tem muita gente que defende que 665 é muito bom. Tanto é que quando eu fiz um vídeo falando sobre isso, muita gente foi lá no YouTube me criticar porque 665 era muito bom. E eu disse, ok. Mas assim, tudo vai depender da cidade, tudo vai depender das prioridades, né? E das condições de vida de cada um. Claro que se for numa cidade menor, 665 pode ser suficiente para uma pessoa, né? Com uma cidade em que o aluguel é 350, 200, 300, pode ser suficiente. Mas, claro que nas cidades maiores, em que o custo de vida, especialmente aluguel, para quem paga aluguel, é alto, é muito complicado. Eu fiz uma live com a Viajante Sincera essa quarta-feira e ela estava falando sobre Lisboa, em que um apartamento de um quarto em Lisboa são 800 euros. Então, tu imagina, né? Não, é impossível uma pessoa viver pagando um aluguel assim. Então, vai ter que se limitar a dividir apartamento com outras pessoas, né? Alugar só um quarto, enfim. É possível viver com salário mínimo? É, mas dentro, né, de certas condições. E eu, por exemplo, que gosto muito de viajar, eu sinto que esse salário aqui é baixo, especialmente quando eu saio de Portugal. Porque aqui dentro pode até ser bom, mas depois, quando tu vai pra Suíça, vai pra França, vai pra Pra Alemanha, enfim, Holanda. vai pra Holanda, vai pra Copenhague, vai num restaurante, gente, e me dói pensar que eu vou pagar tudo aquilo numa refeição, sabe? Claro, se eu for num restaurante aqui, obviamente, dependendo do restaurante, né? Posso pagar 5 euros num prato, que aqui eles têm muitos pratos do dia. Uhum. Posso pagar 5 euros, posso pagar 15, né? Tudo vai depender do que é, posso pagar 20, enfim. Mas essa é a média de valores, né? Para ter uma ideia. Então é muito bom os custos aqui e o salário é baixo também em relação a isso. Mas depois, quando a gente sai, é aquela dorzinha na alma, sabe? Mas um detalhe interessante é que aqui em Portugal, esse é o salário mensal, mas depois é vezes 14. Não sei como é que é nos países onde vocês estão, mas aqui nós recebemos os 12 meses normais, mais o subsídio de férias, que é como se no Brasil fosse o 13º. Não, não, no Brasil é só um terço, né? Aqui é um salário completo. E o subsídio de Natal, então acabam sendo 14 salários anuais. E a questão dos impostos também, né? Depende do salário que recebe. O que mais? E o salário médio, deixa eu colar para não me enganar também. É 1.106 euros mensais, então já é bem acima, né, do salário mínimo, e também é vezes 14. Então não tá assim tão mal. Claro que quando compara os números brutos, né, Portugal e Sim. Holanda, Mas uma coisa que eu é não um comentei sofrimento. também, que é bem interessante pensar aqui na Holanda, é que aqui na Holanda se paga muito imposto. Então tá, você vai olhar esse salário de 2.816 bruto, que é o salário médio mensal, você pode tirar aí pelo menos uns 30, 40% para imposto. Paga-se muito imposto aqui. E aí, quanto mais dinheiro você ganha, mais imposto você paga. Então, por isso é sempre interessante quando você for, né, para uma entrevista de emprego, etc. Ter em mente que o valor bruto nunca vai ser o valor que você vai receber. Pode retirar bastante daí, porque muita coisa vai para os impostos. Pois é, comentando sobre isso, aqui a gente paga 11%, que é a segurança social. É como se no Brasil fosse o INSS, né? E depois o imposto de renda mesmo é que depende. Digamos que uma pessoa que ganha essa média de 1.100, vou falar aqui de cabeça, mas deve ter um desconto de mais ou menos 12% de imposto de renda. Que aí depois, no fim do ano, não, no início do ano seguinte, tem aquela declaração do imposto de renda normal, em que pode ter um valor devolvido ou não. Tudo depende. E aí nos Estados Unidos, como é que funciona? Então, gente, aqui nos Estados Unidos os impostos também são bem altos. Inclusive, é um assunto que está sempre ditando o rumo político do país. Você vê a maioria das vezes quando o país está com um alto nível de impostos, o próximo presidente ele defende que você reduza os impostos. E aí, quando está um pouco mais baixo, a galera fala, não, mas a gente precisa de dinheiro para infraestrutura. Aí entra um próximo presidente que vai ser um presidente que vai aumentar os impostos. Enfim, é uma coisa que
eles são muito, muito chatos aqui nos Estados Unidos com imposto. Inclusive, bom, tem, claro, o imposto de renda que você paga toda vez que é o olerite, né? E você, Uhum. interessante é que você tem você pode escolher o quanto você quer contribuir por mês, ou descontar do seu olerite, porque aí quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você não precisa pagar tanto, ou você vai receber de volta uma boa quantia. Então você consegue organizar a porcentagem que você vai ser deduzido todo mês. Mas os impostos sim são altos e além do imposto de renda, todo mundo que já veio para os Estados Unidos de férias já deve ter visto a questão do sales tax, né? Quando você compra um produto, vamos supor que você compra um telefone que seja $500. Quando você vê ele na loja, tá escrito $500. E quando você vai pagar, você vai passar no caixa, você recebe Surpresinha. uma que é sales tax, porque eles defendem que a transparência de você saber exatamente quanto você está pagando de imposto, o que é uma coisa boa. Porém, se você está chegando pela primeira vez, não está acostumado, você toma um baque, você fala, opa, como assim? Tá falando $500. E... Mas os impostos de vendas de sales também dependem muito de onde você está fazendo a compra. Então, dependendo do estado, dependem, por exemplo, a cidade de Los Angeles tem um sales tax que é mais alto do que outros lugares. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. O tema impostos é um assunto que os Estados Unidos definitivamente não ganha. A Holanda também não, gente. A Holanda definitivamente não ganha esse ponto. Mas Olha, assim, Portugal também não. Inclusive, já vi que tem aqui vários portugueses comentando e eu pensei, vão dizer que Portugal tem muito imposto e que só serve pro governo roubar. isso era um ponto que eu ia falar em relação à Holanda. A gente paga muito imposto, mas uma coisa que pelo menos acalma um pouco o meu coração é ver que o imposto aqui, ele realmente eles investem o imposto nas coisas. Então, aqui tudo Uhum. funciona muito bem, segurança, infraestrutura, tudo tá bem em ordem. Então, pelo Uhum. menos a gente paga o imposto sabendo que esse imposto vai ser utilizado para uma coisa boa. Então, menos mal. Thumbs up. Muito bem, muito bem. Olha, já que a gente tá falando nisso, então vamos falar do custo de vida, né? Defendam-se. Ai, gente, olha, custo de vida. Eu até também colei aqui, porque a gente usa bastante o Numbeo, né? Uhum. Nas pesquisas que a gente faz para o Reconstruindo no Mundo. Então, eu até usei alguns dados que eu encontrei lá. Mas, assim, o custo de vida overall nos Estados Unidos ele é bem alto, né? Os salários, claro que, mais uma vez, os salários geralmente são proporcionais, principalmente dependendo do lugar onde você mora. Nova York é um dos lugares mais caros do mundo, então o salário lá é muito alto, assim, você vê uma diferença muito gritante para uma pessoa que tem a mesma ocupação e trabalha em Manhattan, para uma pessoa que tem a mesma ocupação e trabalha no Texas, sabe? Mas de dados. Eu sei que a Gi, que mora na Inglaterra, vai participar da live de amanhã, então ela pode falar mais sobre isso. Mas, por exemplo, uma comparação que eu achei no Numbeo é que, assim, todo mundo fala que o custo de vida na Inglaterra é bem alto, mas aqui nos Estados Unidos é um pouquinho mais barato, então é 0,22% mais barato, porém o aluguel é absurdamente mais caro. Então, uma pessoa solteira nos Estados Unidos tem sem considerar o aluguel, tem um custo de vida para coisas básicas de aproximadamente $950. Se você for fazer as contas, como eu falei, do salário mínimo, o salário mínimo, se você for transferir o por hora no por mês, dá mais ou menos uns $1.100. Ou seja, essa pessoa não teria dinheiro suficiente para pagar o aluguel, que é uma das coisas mais caras. O maior gasto, sem dúvida, aqui nos Estados Unidos. Inclusive, a gente está com uma pequena crise na questão do mercado imobiliário, porque
os valores estão subindo cada vez mais. Eu, por exemplo, estou na época de renovar o meu contrato, onde eu moro. E, assim, os valores estão subindo, assim, uma proporção que não está acompanhando com. Então, para a galera que sonha em morar nos Estados Unidos, quer se planejar morar nos Estados Unidos, essa é uma questão para ficar sempre de olho no mercado imobiliário. Tem vários aplicativos que a gente pode baixar. Zillow, Realtor.com, Apartments.com. Os aplicativos todos você consegue consultar quais são apartamentos que estão, casas, enfim, que estão disponíveis na área onde você quer morar, ver quanto que é. E quando você chegar a hora de negociar o seu salário, tenha isso em mente. Porque o custo de vida nos Estados Unidos não é barato. Você consegue ter muitas coisas, claro, quando comparado com o Brasil, principalmente. Mas quem vem pra cá acha que não vai ter muito custo, muito gasto, porque tem bastante. E a Holanda? A Holanda eu acho que ainda é mais caro ainda, né? O custo de vida aqui na Holanda é altíssimo. E assim como nos Estados Unidos, a coisa mais cara aqui é aluguel, moradia, enfim. Principalmente se você escolher morar nas cidades grandes, que no caso é Amsterdã, Roterdã, Haia, são as cidades onde a maioria dos estrangeiros escolhem morar. Então, vou dar o exemplo de Amsterdã, que é onde eu tenho propriedade, assim, para falar, em relação ao aluguel. Quanto mais no centro da cidade você morar, obviamente mais caro vai ficar o seu aluguel. E aqui as pessoas que eu conheço, os meus amigos, só moram num apartamento sozinho ou com um casal. Pessoas que têm um trabalho muito bom, ou casais que juntem dois incomes, como fala? Dois salários. Isso. E aí sim você consegue pagar um apartamento próprio. Mas a maior parte das minhas amigas que são solteiras não moram sozinhas. Elas alugam um quarto junto com outras pessoas em um apartamento. Porque o aluguel aqui vai aí entre 1.200 até 2.000 euros. Dependendo do tamanho do apartamento, da localização, etc, né? Eu, por exemplo, moro um pouquinho afastado do centro da cidade. Então, o meu aluguel já é um pouquinho mais baixo. Eu tenho um apartamento muito grande, o que não é comum para Amsterdã. Eu tenho 90 metros quadrados. Normalmente os apartamentos do centro são bem menorzinhos. Mas isso porque eu estou afastada do centro. Se você quer morar realmente no centro da cidade, seu aluguel vai girar em torno aí de 1.500, 1.800 euros. E além desse gasto, que é o maior de todos, com certeza, né? Você tem também o gasto do plano de saúde, porque aqui a saúde não é pública, todo mundo é obrigado a pagar o plano de saúde, que aí vai girar em torno de 100, 120 euros, dependendo, né, da pessoa e do plano que você escolher. Aí você vai adicionar também questão de supermercado, que aí também vai muito depender de cada pessoa, porque aqui existem vários supermercados diferentes, assim como todos os outros países, e tem os mais caros e os mais em conta. Então, aqui em casa a gente tenta sempre fazer um balanço de fazer parte das nossas compras no mercado que é mais barato e deixar para comprar só coisas específicas no mercado mais caro. Aqui em casa vai em torno aí de 300 a 400 euros por mês de compras para 2 pessoas. Mas eu conheço pessoas que têm aí entre 600 e 700 de mercado, porque só fazem as compras no mercado mais caro, que é o Albert Heijn. Um dos pontos positivos de Amsterdã, das cidades grandes da Holanda, é a questão do transporte, porque aqui o meio de transporte principal é a bicicleta. Então, se você se adaptar a esse meio de transporte, você não vai precisar de um carro. Então, a maioria das pessoas que eu conheço, que estão à minha volta, todas elas usam a bicicleta como meio de transporte, daí você não tem gasto, a não ser comprar a sua bicicleta, né? E, enfim, manutenção, essas coisas uma vez ou outra. Porque ter carro aqui é um gasto muito, muito alto. Então, assim, no geral, o custo de vida na Holanda é muito alto, principalmente se você escolher morar nas cidades grandes. Se você escolher cidades menores, você vai ter aí uma diferença de aluguel, que talvez seja um pouco mais em conta, mas ainda assim o mercado imobiliário aqui é uma loucura. Então, é um lugar bem difícil para encontrar moradia. Se você quiser comprar sua própria casa também é super complicado. É uma batalha grande aqui, a questão imobiliária. Desculpa te cortar, Amanda. Desculpa. Eu achei interessante falar sobre o transporte público, porque eu acho importante falar que nos Estados Unidos também o transporte público é
muito ruim. É muito, muito escasso. A não ser que você mora em Nova York. Nova York tem os sistemas de metrô, de trem e tal, e você consegue tranquilamente viver sem carro. Todas as outras cidades americanas que eu conheço, você precisa de carro. O que faz com que o valor do carro seja bem baixo comparado com outros países. Assim, é muito comum. Por exemplo, eu e meu marido, cada um de nós tem um carro. Não porque a gente quer ter o seu próprio carro cada um, mas porque nós trabalhamos em lugares muito longes. E realmente a gente tem a necessidade de um carro cada um. Então é muito comum, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, uma família de 4 pessoas, cada um tem um carro. E esse custo realmente não é tão alto, porém, em contrapartida, você não tem um sistema de transporte público que seja eficiente. Uhum. Aqui em Portugal também não é muito diferente. Nas cidades grandes, Porto e Lisboa, ponto. Tem bastante ônibus, né, que são os autocarros, e metrô, mas fora isso, mais para o interior, é bastante sofrido, assim. O pessoal realmente tem que ter carro para se deslocar, ir para o trabalho e tudo mais, porque em algumas cidades até tem opções de transporte público, mas demora muito, enfim. Então, assim, é bastante comum o pessoal falar que precisa de carro justamente para conseguir se deslocar, principalmente no interior. Agora, falando de custo de vida, como a gente comentou antes, realmente vai depender muito da cidade, mas eu fui procurar no Numbel porque tem uma escala dos países. Então, Portugal, né? O salário é baixo, mas o custo de vida também. Eu vi que a Holanda era o 15º país na lista, Estados Unidos era o 28º e Portugal o 56º. Meu Deus. Então, olha, nisso a gente pelo menos tá bem. Para viver em Portugal aqui, tá muito bem agora, realmente. Não é o país para quem pensa em, vou sair do Brasil para juntar uma grana na Europa e voltar para o Brasil com dinheiro. Não, não é esse o objetivo. Portugal é um país muito bom para viver, com qualidade de vida, com os salários daqui é ok, mas depois para sair daqui, para ir viajar ou para ir para outro lugar, ou então com essa ideia de ficar rico na Europa, não é bem assim. Não, o custo de vida é ok, mas olha lá. Falando agora sobre dias de férias. Vixe, vou perder. Não, eu vou perder essa, certeza. Olha, para quem ainda não sabe, os Estados Unidos, bom, é o mercado mais capitalista do mundo, o que faz com que não existam muitas leis relacionadas à proteção do trabalhador, dos direitos do trabalhador. Uhum. Porém, abre bastante margem para negociação. Então, assim, é uma prática muito comum, muito, muito comum mesmo, aqui nos Estados Unidos, você negociar vários tópicos do contrato de trabalho. Em relação a férias, não existe uma regulamentação que determine que o empregador precisa dar férias para os seus funcionários. Vocês podem trabalhar sempre, Bela. Querem dinheiro, Quem trabalhem. precisa de férias, né, gente? Quem precisa de férias? Porém, isso não acontece. Então, assim, vamos supor que a regra, né, o common practice é que você ganhe 1 a 2 semanas de férias por ano. Então, são de 5 a 10 dias úteis, geralmente 10 dias úteis, tá? E aí, conforme você vai trabalhando por mais tempo na empresa, você vai acumulando, você vai ganhando mais dias. Por exemplo, a empresa onde eu trabalho, eu ganho 1,25 dias por mês de férias. Então, a cada mês, cada virada de mês, eu vou acumulando mais. Eu já trabalho lá há bastante tempo. Então, assim, a questão de férias é muito complicada. Outra coisa, feriados. Os feriados também não são obrigatórios, tá? Tem os feriados federais, que todos os órgãos públicos observam e tal.
E também a maioria das empresas, principalmente as empresas maiores, observam, mas existem muitos feriados em que sim, é comum as pessoas trabalharem. Então temos uma cerca de, deixa eu ver aqui, eu anotei até para não esquecer, porque são tantos, sabe? Que até de perder. Gente! Feriados federais que a maioria das empresas observam. Uma coisa boa é que, por exemplo, como são tão poucos, se o feriado cai no final de semana, eles observam o próximo dia útil. Então você não pelo menos isso. Menos não, então. feriado, mas sim, em relação a férias. Porém, mais uma vez, como pode negociar vários aspectos do seu contrato de trabalho, a questão das férias é uma das coisas que você pode e deve negociar, caso isso seja importante para você. Caso não, tenha em mente que quando você entrar numa empresa, provavelmente você vai começar tendo uma média de 10 a 12 dias úteis no máximo de férias por ano. Olha, já vou falar aqui pro pessoal ir votando qual é o país que mais ficaram com vontade de morar enquanto a gente tá fazendo aqui essa batalha, porque eu vi que o nosso tempo já tá quase acabando. Então já vão votando aqui nos comentários qual foi o país que venceu a batalha de hoje. E já deixo o recado que amanhã, essa mesma hora, às 11 horas do horário de Brasília, vai ter a batalha entre França, Itália, Inglaterra e Alemanha. As meninas até estão comentando aqui que na França e na Alemanha são 5 semanas de férias. Então tá difícil de competir com os Estados Unidos, hein? Ainda bem que ficaram em lives separadas. Gente, eu achei que a Holanda ia perder nesse quesito feriados. Nossa, tô chocada agora. Chocada com os Estados Unidos. Então vai lá, te defende rapidinho aí, antes que termine o nosso tempo. Férias aqui na Holanda é entre 20 e 25 dias úteis. Vai depender do seu trabalho, mas o mais comum são 24 e 25 dias úteis, ou seja, 5 semanas por aí. Então, férias é um quesito que a gente ganha com certeza. E feriados, a gente só tem 10 feriados oficiais mesmo, que quando você compara com o Brasil é quase nada, né? Então, não são muitos, mas não tem essa questão não. Se o feriado caiu no final de semana, acabou, perdeu. Aqui também é assim. Aqui também. Em Portugal são 13 feriados, mas também, se quer o fim de semana, o problema é teu. E são mais 2 feriados opcionais, que é o Carnaval e o feriado municipal. Por exemplo, aqui no Porto é 24 de junho. E aí depende se a empresa adota ou não. Então seriam 15 feriados anuais. E 22 dias de férias por ano é o mínimo. 22 dias úteis também. Que aqui, a partir do 5º mês de trabalho, já se pode solicitar as férias. E então acaba sendo bastante agradável assim, pra gente. Pode tirar picadinho, assim, para aproveitar pontes e tal. Isso é muito bom. E aí depois depende, tem empresas que dão 24 dias úteis ou 25, mas o mínimo realmente são 22, porque eles fazem o cálculo de 2 dias úteis por mês trabalhado. Então, como a gente trabalha 11 meses, porque em um mês supostamente seria de férias, eles calculam que são 22 dias por ano. Então, o que vocês acham? Eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Mas vocês aí, por exemplo, vocês têm uns dias para ser... Caso você fique doente, tem que apresentar atestado médico, essas coisas, ou você pode simplesmente, não estou me sentindo bem, vou usar esse dia? Aqui existe a possibilidade também de baixa médica, só que realmente daí tem que ir no médico e tem que ter tipo um atestado, mas daí pode tirar a baixa médica. Mas depende, na verdade, eu nunca tirei, então por isso que eu não tenho certeza. Mas eu acho que depende da quantidade de dias. Se forem poucos dias, fica como falta justificada e daí é descontado o teu salário. Agora, se for mais dias, daí sim é uma baixa médica e recebe um salário menor, mas é pela segurança social, que é como se fosse o INSS. Eu não vou saber dizer direito também, porque eu nunca passei por essa situação, mas o que eu acho aqui é que se são poucos dias, por exemplo, você ficou doente com uma gripe, alguma coisa assim, não é descontado nem nada, você não precisa também apresentar nenhum tipo de atestado, mas se for uma coisa que você precisa se ausentar por mais tempo, por exemplo, aqui é muito comum as pessoas saírem com um burnout.
Então, nesse caso, você precisa ir no médico, você recebe tipo um atestado, né, dizendo que você teve um burnout, e você tira um sick leave e é o seu direito. Você continua recebendo e é isso. Ah, que bom, que bom. Olha, as meninas estão comentando aqui que a live já não corta mais quando chega em 1 hora. Já tô super bem informada. Desculpa aí, Instagram. E que é pra gente continuar, porque a live tá ótima. Então, olha, vou fazer mais uma pergunta pra vocês. Sobre as cidades mais legais ou famosas para viajar dentro do país. Vai lá, Estados Unidos. Faz mais 1 hora de live pra Bela poder falar todas as cidades incríveis que você tem. Exatamente. Eu nem ia fazer essa pergunta, que era para Portugal ficar na frente, sabe? Agora a Bela vai falar mais 1 hora sobre os Estados Unidos. Vamos lá. Assim, olha, não, eu acho que se tem um ponto, assim, que é, pra mim, um dos motivos pelo qual eu gosto de morar aqui é justamente isso. Acho que os Estados Unidos é um país tão grande, tão diverso, você consegue ter acesso de tudo um pouco, né? Você tem Miami, que é o destino das compras, você tem Nova York, que é o centro financeiro do mundo, você tem Los Angeles, que é a capital da indústria do entretenimento, você tem Chicago, aí você quer coisas assim, tipo, belezas naturais, você tem o Grand Canyon no Arizona, você tem o Alasca, você tem o Havaí. Então, assim, em relação a coisas, lugares para você conhecer, para você viajar, os Estados Unidos realmente, assim, é uma fonte que eu moro aqui, vai fazer 10 anos, eu tô longe de conhecer tudo que tem. Muitas vezes a gente fica até assim, a gente vai viajar para outro país, mas a gente fala, a gente queria tanto conhecer tal coisa, assim, e é tão mais perto, tão mais barato, porque tem realmente muita coisa para ver e fazer. Você consegue, dependendo da época do ano, inclusive aqui na Califórnia, onde eu moro, a gente pratica bastante esporte aqui. Então, a 2 horas da minha casa tem uma estação de esqui, uma montanha aqui perto. E dá para você, por exemplo, dirigir, fazer snowboard ou esqui e voltar e ir para a praia no mesmo dia. Então, assim, essa questão dessa diversidade de coisas para fazer, para ver, fazer, lugares para conhecer, realmente aqui eu sou suspeita para falar. Acho que tá bem claro quem vai realmente tem ganhar. de tudo, né? Também acho. E a Holanda? Bom, a Holanda é um país minúsculo comparado com os Estados Unidos, bem pequenininho, mas o ponto positivo disso é que dá para você conhecer muita coisa aqui. Se você, sei lá, tira um mês para ficar aqui na Holanda, você consegue explorar basicamente o país inteiro. Se você viaja de norte a sul de carro, a viagem não dá nem 4 horas. Então, tem muitos lugares legais, assim. Eu sei que a maioria das pessoas conhece a Holanda por Amsterdã, mas eu inclusive comecei uma série nova no meu canal no YouTube que é a Holanda além de Amsterdã, porque a Holanda é muito mais do que só Amsterdã. Tem muitas cidades legais, muita coisa bacana para conhecer. Até fiquei um pouco na dúvida criando essa lista, porque eu fiz uma lista gigante, porque são tantas cidades, assim, às vezes nem uma cidade, mas uma vila muito legal, diferente, assim, que vale a pena conhecer. Então ficou um pouco difícil dizer, mas eu selecionei aqui algumas cidades que ficam mais próximas e que fica mais fácil quando a pessoa vem para Amsterdã para conhecer. Então, definitivamente você precisa conhecer Amsterdã, porque, né, vir para Holanda e não conhecer Amsterdã não faz o menor sentido. Eu escolhi também Utrecht, que eu sempre falo que é uma versão menor de Amsterdã, uma cidade muito fofa também, com os canais um pouquinho menos caótica do que Amsterdã. Coloquei também a vila de Volendam, que é uma vila de pescadores, fica pertinho de Amsterdã, com transporte público, dá até para ir de bicicleta, tipo, você pedala 1 hora e chega lá. Um passeio super legal mesmo. Coloquei também Zanzusschans, que não é uma cidade também, é uma vila que é para conhecer os moinhos, etc. Também bem pertinho de Amsterdã. Coloquei Riethorn, que essa fica um pouquinho afastada de Amsterdã. É difícil de chegar, porque o transporte público não chega lá. Mas é um lugar que, se você vem com tempo para a Holanda, você precisa conhecer, que é a famosa Veneza da Holanda. É a cidade onde não tem carro, só canais e barcos. Que Um lugar massa. Que interessante. super legal, Ele fica um pouquinho afastado, é um pouco difícil de chegar,
mas eu garanto que vale a pena o perrengue de chegar lá, porque é um dos lugares mais lindos que eu já vi aqui na Holanda. Perrengue Ai, chique. que legal. Perrengue chique. Aham, total. E aqui em Portugal é a mesma coisa, né? Eu diria que Portugal é muito mais do que Lisboa e Porto, que são os mais famosos, e assim, primeira coisa que brasileiro pensa quando pensa em Portugal é Lisboa, né? E pra mim, Lisboa é é o último da lista. Tem muitos lugares que tem que ser conhecido também. É, Anotem já, então. O Parque Nacional Pena da Gerês tem lá cascatas lindas, lindas. As Ilhas das Berlengas, o Algarve, não, eu não poderia deixar de comentar do Algarve. A Costa Vicentina, que também fica ali pertinho do Algarve, mas é a costa oeste, no caso. Também faz parte do Algarve, na verdade. Mas é menos lotada do que o Algarve, porque é mais, né, é um parque natural também e não foi tão descoberto ainda, já é bastante movimentado, mas nada se compara ao Algarve. Depois, Sintra, que fica pertinho de Lisboa, eu acho aquela cidade linda, porque tem vários palácios, assim, castelos e tudo. Isso que eu acho incrível. Portugal é um país super pequenininho, né? Imagina, tem 10 milhões de habitantes e em área mesmo, realmente, dá para atravessar de norte a sul em menos de 8 horas. Menos de 8 horas. E de leste a oeste também, né? Em 4 horas tá na Espanha. Então é super, super fácil, assim. Um país tão pequeno, mas tem uma diversidade muito grande. Claro que não se compara aos Estados Unidos, não é? Mas considerando o tamanho de Portugal, realmente é engraçado isso, porque tem serra, tem mar, tem grutas, tem campo, tem para todos os gostos. Realmente eu sou apaixonada e tô sempre tentando descobrir uma cidade nova por aqui. Deu pra Então, perceber todas nós, né? dá pra ver, né? Tô sempre descobrindo um cantinho novo fora do mapa e que eu espero realmente representar Portugal nesse sentido, para mostrar que não é só o turismo principal, assim. Ah, e eu esqueci de falar de Coimbra, de Aveiro, Guimarães, Braga, são outras cidades que também são muito procuradas. Braga tem uma comunidade brasileira muito grande lá. Também são cidades que merecem ser conhecidas. Legal, eu amo Portugal. Nós também. Eu tenho um carinho especial para Portugal, não tem como. Ah, então tá. Olha, quero saber quem foi o país que ganhou, porque nesses comentários aqui eu vi vários empates. Vamos lá. Holanda. Olha sobre as férias dos Estados Unidos. Dá tempo só de fazer uma faxina em casa e acabou as férias. Muito bom. Bem isso. Aí você tem que escolher, ou você limpa a casa ou tu viaja. Muito bom. Mas, ó, uma pessoa votou nos Estados Unidos. Aí depois votaram o salário da Holanda com o idioma dos Estados Unidos e o clima de Portugal. Vamos fazer um mix e Acho tá que se tudo certo. juntasse os 3 países, ficaria o lugar perfeito para se morar. Acho justo. Exato. Olha, o salário da Holanda, o clima de Portugal e o idioma deu empate. Algarve, região preferida, uma pessoa que tá em Albufeira. Ó, Holanda, Portugal, Holanda, Estados Unidos, Portugal, Estados Unidos. E deu empate no fim das contas, hein? Empate. Acho que cada Eita. país tem os seus pontos positivos e negativos, né? Tem os seus prós e contras. Eu acho que não existe país perfeito, né? Depende muito do gosto da pessoa, né? Do que a pessoa procura. Exatamente, exatamente. Cada país tem o seu destaque. E, infelizmente, não existe país perfeito no mundo, mas a gente escolhe aquilo que mais se adapta às nossas prioridades, né? E o importante é isso, é a gente amar onde é que a gente mora. Eu espero que todas nós três tenhamos defendido muito bem os nossos países aqui. Com certeza. Eu acho que mais do que a lição que fica, né, dessa live que a gente fez é poder mostrar que realmente não é um lugar perfeito, é mais a questão de você encontrar o seu lugar no mundo, né? Como cada uma de nós encontrou. Então, espero que a galera tenha gostado das coisas que a gente contou. Não tenham ficado assustadas com as férias nos Estados Unidos, por favor.
Ai, olha, a Romana Manhã disse que nós não comentamos sobre a culinária. Ah, então E eu vou agora? embora, gente. Acabou a live. Vocês querem encerrar a live? Esse assunto eu acho que eu prefiro não falar. Porque eu tô indo tão bem até agora com a Holanda. Não vamos entrar nesse quesito culinária, não. Pois é, ela disse, inclusive, que Portugal certamente ganharia, e eu concordo. Eu também acho. Ai, a comida é muito boa por aqui, é difícil, é difícil. Olha, eu vou falar uma coisa. Em relação à culinária, eu acho que nenhum país ganha do Brasil. Desculpa. É, Não tem como. Concordo. Concordo concordo também, plenamente. concordo, concordo. Qualquer Ai, país ganha da Holanda, isso é fato também. ai, não tem nenhuma comida típica por aí? Tem várias, mas assim, nada de muito especial. Não, tudo bem. Não é à toa que aqui você vai encontrar restaurantes de vários países, porque aqui eles preferem comer comida de outros lugares, porque daqui realmente não tem nada de muito É, importante. Aqui olha. exótica, nos Estados Unidos que eles comem se chama hambúrguer. Ah, já ouvi falar, eu acho. É comida típica, total. Ai, muito bom. Olha, aqui eu vi um comentário, onde é que tá? Que agora eu perdi. Aqui. A Nayara Pantolfo disse: Amei, mais lives assim. Então, olha, amanhã tem outra assim, que vai ser a batalha entre França, Inglaterra, Itália e Alemanha. Vai ser também às 11 horas do Brasil. E no futuro a gente faz outras lives também do Reconstruindo no Mundo, porque eu adorei bater esse papo com vocês e aprender um pouquinho mais, comparar, né, essas características todas. E foi muito bom. Espero que realmente tenham gostado e aprendido um pouquinho com a gente. Foi muito bom. Acompanhe todas as meninas que participam do projeto Reconstruindo no Mundo, gente. Esse projeto só Exato. tem mulher maravilhosa. Exato. E corajosas que reconstruíram a vida, carreira, estudaram e trabalham em várias áreas por aí. Vou deixar salvo ali nos meus stories os arrobas de todas também, para poderem lá procurar amanhã as meninas que vão fazer a live de amanhã e nos acompanhar, porque, né, quinzenalmente nós temos também os outros episódios do Reconstruindo sobre vários temas importantes para quem pensa em morar fora. Sobre estudo, trabalho, vida, né? Enfim, várias questões burocráticas importantes que a gente vai compartilhando nosso olhar, né? E é isso. Então tá. Muito obrigada para todos que acompanharam. Um beijinho. Beijinho, Até mais. bom final de semana. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau.